Bom, dando continuidade ao nosso módulo de educação continuada, nós vamos falar agora sobre o módulo 6, que trata do algoritmo de prescrição. E o que é esse algoritmo de prescrição? O algoritmo nada mais é do que um processo onde cada passo é bem avaliado para que você chegue até o final com o resultado correto. Por exemplo, é uma sequência bem definida, cada sequência deve ser executada conforme uma ordem bem estabelecida, fazendo a análise, elaborando para cada passo um plano de cuidado. Por exemplo, como a gente está vendo aqui, a primeira pergunta é: a paciente está grávida ou amamentando? Se a resposta for sim, eu tenho um tipo de avaliação. Se a resposta for não, eu tenho outro tipo de avaliação. Esse segundo bloco, oriundo dessa primeira resposta, vai me dar a possibilidade de criar a próxima pergunta. Criando um algoritmo de prescrição, isso faz com que eu seja muito mais eficiente na resposta terapêutica e que eu consiga ser mais seguro em termos de prescrição para o paciente. Então, existem vários modelos de algoritmo de prescrição. Tá? Então, nós podemos colocar aí algoritmos geral, que estabelece o processo macro, são aquelas perguntas da anamnese, e o algoritmo de prescrição, que são as perguntas mais ligadas à patologia e à indicação farmacológica ou não de um medicamento. Mas é sempre muito importante fazer os dois. O macro, para você conhecer o paciente, e o de prescrição, quando você já está caminhando para identificar uma suspeita clínica e fazer a indicação terapêutica. O algoritmo ele segue alguns passos. O primeiro passo é sempre o acolhimento do paciente. É na hora que você estabelece uma empatia, aonde se cria uma relação de confiança e você consegue captar os dados do paciente que vão te ajudar no final, que é na indicação farmacológica. Então, tem o acolhimento, depois tem a coleta dos dados do paciente. Depois dessa coleta, um passo importantíssimo é a análise situacional, que nada mais é do que o resultado dos dois primeiros passos. Então, na coleta eu peguei as informações, agora eu vou analisar a situação. Depois disso vem a elaboração de um plano de cuidado. O que quer dizer isso? Que se as três primeiras partes não forem realizadas de forma correta, poderá haver um erro na hora da elaboração do plano. E, por último, o acompanhamento desse paciente, um acompanhamento farmacológico com as indicações farmacológicas ou não farmacológicas que foram dadas para esse paciente. Por isso que o algoritmo ele serve, principalmente para quem está iniciando um processo de consulta farmacêutica, o algoritmo ele serve como um roteiro, como um script, que permite que você não deixe passar nenhuma pergunta importante. O que é o acolhimento? É o momento que o farmacêutico inicia a sua relação com o paciente. Isso é importante porque se cria, nesse momento, uma relação, um valor de confiança que vai ajudar. Então, o farmacêutico deve apresentar depois disso qual que é o propósito, qual é a estrutura, se atentar às perguntas, se atentar à privacidade do paciente, para depois desse passo entrar no algoritmo de prescrição. A coleta de dados ela é realizada através de uma anamnese bem aprofundada, uma anamnese feita com critério, uma anamnese feita de forma minuciosa, depois um exame clínico das informações coletadas, uma avaliação das informações coletadas, e sempre lembrando que o paciente é a principal fonte dessas informações. Tá? Nós não temos aqui, como o médico tem, dados de exames clínicos, nós não temos, a não ser que o paciente esteja apresentando. Então, essa relação com o paciente ela é muito importante para fundamentar a nossa coleta de dados e permitir que nós façamos uma análise situacional correta e, dessa forma, uma indicação farmacológica perfeita também. Então, existem alguns roteiros para essa coleta de dados. Primeiro, caracterização do paciente. Tá? Então, quem é esse paciente? Outras informações referentes ao paciente. História familiar, história social, histórico de doença na família, hábitos do paciente.
Natureza e descrição dos problemas de saúde do paciente. Qual que é a natureza da doença do paciente? Qual é a origem dessa doença? Né? Situações médicas relevantes, né? História médica pregressa, então o paciente já teve diabetes, já sofreu, já foi internado, o paciente já teve uma fratura, o paciente já teve pressão alta. Todas essas informações são muito importantes na coleta de dados. Uso de medicamentos. Né? Aí nós estamos falando da farmacoterapia atual. Então, antes de eu prescrever qualquer medicamento, eu preciso saber quais os medicamentos que ele já usou e, principalmente, quais os medicamentos que ele está usando atualmente. Lembranças sobre medicamentos de medicação pregressa. Então, o que ele já tomou na vida dele? O que ele tomou fez bem, o que ele tomou não fez bem, teve efeito colateral, se ele foi bem tratado ou não. Todo esse histórico de medicação pregressa é importante na hora de fazer a análise situacional. E tratamento com plásticas, integrativas e complementares. Então, tudo que já foi feito com esse paciente. E alergias e reações alérgicas a medicamentos. Então, essa pergunta é muito importante porque ela pode nos permitir fazer a escolha da terapia farmacológica sem menor riscos. Tá? Então, se eu sei qual é a classe terapêutica que aquele paciente tem algum tipo de reação alérgica, eu já vou tomar muito mais cuidado na hora de escolher o tratamento farmacológico. Outras informações que são muito importantes fazer uma bela caracterização do paciente, histórico familiar, natureza, história médica, tudo isso junto vão para um documento chamado prontuário do paciente. Esse prontuário ele tem valor de documento e ele deve ser mantido dentro da farmácia por 5 anos. Lembrando mais uma vez que esse documento ele pertence ao paciente e está sob guarda sigilosa da farmácia, ou seja, não é todo mundo que pode ter acesso a essa informação. Outra informação, farmacoterapia atual, medicamentos pregressos, relatos de alergia, tratamentos e outras práticas integrativas, complementares, se o paciente fez acupuntura, se o paciente fez algum outro tipo de tratamento, todas essas informações são importantes. Bom, aí nós coletamos todos os dados, fizemos a anamnese completa. Aí nós entramos na terceira fase, que nós chamamos de análise situacional, análise da situação momentânea do paciente. Nesse momento, nós fazemos uma análise de tudo que foi descrito durante a consulta farmacêutica. Nessa etapa, o profissional deve analisar problemas de saúde, medicamentos, procurar identificar resultados negativos, manifestados ou suspeitos associados à medicação, a algum outro tipo de terapia. Ou seja, uma vez que nós coletamos tudo, é agora que nós vamos processar essas informações. Pode ser que nesse momento eu precise me aprofundar num ponto. E aí, sempre lembrando, o paciente vai ser essa fonte de informações. Bom, fizemos a análise, a coleta de dados, a caracterização do paciente, depois fizemos a anamnese, a coleta de dados, fizemos a análise situacional. O próximo passo agora é o plano terapêutico. Toda vez que eu faço um plano terapêutico, eu tenho que pensar em algumas coisas como, por exemplo, qual é o meu objetivo? O que eu quero com esse plano terapêutico? Por quanto tempo eu vou usar esse plano terapêutico? Essas perguntas são muito importantes antes de fazer qualquer indicação. Então, o plano deve ter definição de metas terapêuticas, intervenções farmacêuticas que podem ser necessárias, ações que devem ser realizadas pelo paciente. E é sempre bom lembrar que toda decisão do plano terapêutico deve ser dividida e explicada ao máximo dentro da capacidade de compreensão do paciente para ele. Quanto mais ele souber, mais engajado o paciente vai estar no tratamento. Responsabilidades pactuadas, o que é isso? O que o farmacêutico, o que o paciente concorda que vai fazer
para ajudar no plano, para que o plano terapêutico dê certo. Por exemplo, tomar as medicações na hora adequada, evitar o consumo de alimento X ou Y, praticar esportes, qualquer outra orientação tem que ser pactuada com o paciente, porque esse pacto vai ajudar e vai interferir diretamente no sucesso terapêutico. E por último, o agendamento para retorno. O agendamento para retorno, ele explica o último passo, que o último passo é exatamente o acompanhamento. Então aqui nós temos um algoritmo de prescrição. Vocês vão ver que essas chavezinhas, cada chave dessa é uma pergunta que vai levar a uma resposta, que vai levar a uma outra pergunta e o final disso nós vamos cair na análise situacional. Tá? Então um esquema pronto, bem feito, bem realizado de algoritmo de prescrição nos facilita como roteiro e nos evita cometer erros na hora. Então oferece um roteiro lógico, sistemático, que permite uma avaliação clínica, reduzindo aí possibilidades de não observância de pontos importantes que podem passar direto e o farmacêutico ou o médico não pode lembrar, descrito pelo paciente, que de alguma forma podem impactar diretamente na segurança e na eficácia ou no sucesso terapêutico. Então, quando eu faço um algoritmo, eu crio um roteiro que me permite não escapar nenhuma informação importante durante a coleta de informações com o paciente. Então, aqui, por exemplo, aqui é um algoritmo para a escolha de um analgésico. Então, aqui tem, o paciente é uma criança ou um adolescente se recuperando de uma catapora, sintomas de influenza, aí que está. Se sim, tem uma conduta, se não, tem uma outra conduta. Então, é bastante importante os algoritmos, porque eles vão, para cada modelo de queixa clínica, ele te dá um roteiro do qual é o teu passo a passo junto com aquele paciente. Aqui no modelo 2 é um paciente com febre. O paciente está grávida ou amamentando? Se sim, você já tem que encaminhar direto para o médico, porque você não pode tratar pacientes gestantes ou pacientes grávidos. Eu preciso de um acompanhamento do médico. Se não, você pode continuar a linha do algoritmo que vai te permitir o tratamento. Então, o algoritmo ele serve exatamente para isso, para evitar o erro e para aumentar a chance de acerto terapêutico. Bom, no próximo módulo, nós vamos falar de como estabelecer um algoritmo de prescrição para algumas doenças que são muito importantes. Uma primeira é disfunção erétil, a segunda, astenia e cansaço físico. Então não perca esse módulo que vai ser muito importante para vocês.